A palavra do Senhor, amado, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33 e o versículo 8. Essa palavra o Senhor ela colocou no meu coração e eu espero poder transmiti-la da melhor maneira possível, amado. Eu vou falar sobre a liderança de Moisés e a liderança que nós temos que ter hoje como líderes. Às vezes somos líderes da nossa casa, às vezes você é um líder dentro da sua casa, às vezes você é um líder no seu trabalho, e às vezes você é um líder dentro da igreja, e às vezes você é um conselheiro que lidera e cuida de outras pessoas. E vai ser uma palavra hoje direcionada para que a gente venha crescer, amado, diante de Deus. A Bíblia nos fala no livro de Êxodo, capítulo 33 e o verso 8, diz assim: E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Queridos, nós estamos aqui diante de uma palavra abençoada, onde eu quero pegar Moisés como nosso exemplo de líder. Moisés como um exemplo de líder. Vamos lá, amado. Nós vemos aqui no capítulo 32 que o povo erra profundamente diante do Senhor. Moisés ele sobe ao monte para orar. O povo lá embaixo, eles faz um bezerro de ouro. Deus havia acabado de falar para eles e entregado para eles os 10 mandamentos, Êxodo 20. Mas no capítulo 32 eles erram pela ausência de Moisés, eles erram profundamente, fazendo assim um bezerro de ouro para si. A ira de Deus caiu sobre eles, e Moisés, ao chegar, intercede por eles. Nós vemos que Moisés, ele intercede pelo povo. E o povo, ele é abençoado. E Deus perdoa o povo através de Moisés. Mas nós vemos no capítulo 32 que ainda Deus, ele continua falando para o povo que Deus não ia no meio deles. Não ia mais com eles. Iria enviar um anjo. Porém Moisés, ele busca Deus novamente. Ele entra na tenda da congregação. Nós vemos um líder. Líder deve ser um exemplo aos seus seguidores. Querido, as pessoas que estão à sua volta, elas desejam ser líder, elas te vejam como um líder, como alguém que tem algo para ela, que ela possa ter um exemplo na sua pessoa como líder. Porque Moisés, ele era um exemplo para os seus líderes. E nós precisamos ser um exemplo para as demais pessoas. Para entendermos um pouco mais, Deus, ele nos vê como alguém que foi enganjado no seu exército. Quer dizer, a igreja, né, é o batalhão, e o mundo é aonde nós lideramos. É aonde nós lideramos. Essa é a visão de Deus para a igreja dele. Você foi convocado para um exército, então você precisa ser um líder, porque através da sua liderança é que muitos vão olhar e seguir a Jesus e tê-lo como um exemplo. Nós vemos que Moisés demonstrou essa verdade aos seus seguidores. Ele entra na presença de Deus e tudo o que acontecia, Moisés, ele buscava a presença de Deus para que
ele trouxesse uma resposta de Deus para o seu povo. Sabe, até dentro de casa, dentro do lar, quando algo está acontecendo, quando alguma coisa não está bem, um bom líder, ele busca uma resposta de Deus. A sua casa, ela precisa de uma palavra de você que é líder, filho. Porque, aleluias, vai trazer um conforto e um consolo para aqueles que estão à sua volta, que vão ver que você é um bom líder. Moisés, ele entrava na tenda e o povo aguardava ele. Quando ele saía, o povo ficava em pé na sua tenda, esperando ter uma palavra, o que Moisés iria trazer para o povo. Nós vemos, né? O povo, as pessoas observavam as atitudes de Moisés. O povo te observa, a tua família te observa como um líder. Você já viu o líder, que é um líder, mas a família nunca viu ele ler, nunca viu ele orar, nunca viu ele de joelho dobrado falando com o pai? Ele nunca deu uma palavra para essa família, ele nunca deu uma palavra para a família. Olha, Deus falou comigo assim, assim, assim. É necessário que as pessoas te vejam como líder. Uma das maiores percas do povo de Deus é que eles não se posicionam para liderar. Enquanto nós não tomarmos posição de líderes, quem lidera é o mal e quem passa apertado é o povo de Deus. Quem sofre com isso é o povo de Deus, é você, filho. Porque Deus te chamou para ser líder. E aleluias, e às vezes ficamos esperando, aleluias, dos outros, de outras pessoas. Não, é você. Você precisa adquirir uma comunhão com Deus. Precisa, aleluia, ter uma comunhão íntima com o próprio Deus. Como Moisés, ele entrava na tenda e ele falava com Deus. 5 exemplos que um líder ele deve ter. Primeira coisa que Moisés fazia, que é preciso que nós façamos para ter uma boa liderança. Primeiro, isole-se regularmente. Sempre se isole para buscar Deus. Nós vemos Jesus, ele sobe ao monte para orar e ele dá uma ordem para os seus discípulos: passa para o outro lado do rio. Você vê que Jesus, ele queria um tempo com Deus, um tempo para buscar a presença do Pai. Sabe, é bom, é gostoso orar no meio de muitas pessoas, é gostoso orar no meio dos irmãos, é gostoso orar. Porém, é necessário aquele minuto, aquele tempo, você e Deus. É necessário aquele minuto que você se coloca perante o Pai. E o Pai, aleluia, ele te dá uma palavra, ele sai dali com uma revelação de Deus. Líder, as pessoas esperam algo de você. Seja dentro da sua casa, seja, aleluia, como um conselheiro, seja, aleluia, como um líder lá no seu trabalho, seja aonde for, pessoas esperam uma atitude sua. Lidere. Deus também espera uma atitude sua. Querido, segunda coisa, busque a Deus com todo o seu coração. Quando Moisés ele entrava na tenda, Moisés ele abria o coração para buscar a Deus. E ele estava presente na sua busca. Sabe quando nós entramos na presença de Deus e não estamos presentes? Sabe quando nós vamos para o culto e não estamos presentes no culto? Sabe quando, aleluia, nós vamos orar, mas não estamos presentes na nossa oração?
Sabe, aleluia, o que acontece? É oração que não tem resposta, é vazia. Não conseguimos atrair uma palavra, uma revelação de Deus para a nossa vida. Entramos e saímos sem uma palavra, sem uma revelação. Não tem como. Está ocupado demais. Aleluia, o seu templo, que é a morada do Espírito Santo, está muito cheio de afazeres, cheio de coisas. Não consegue, aleluia, se sintonizar naquele momento em que você se colocou na presença do Pai. Isso é o que faz com que nós caminhamos sem resposta de Deus. Filho, como está a sua vida? Aleluia, como você tem buscado a Deus? A Bíblia nos diz no livro de Jeremias: e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se fala de coração, a Bíblia também nos fala que o Senhor fala através do profeta Ageu ao povo de Israel. O Senhor dá uma ordem para eles. Eles estavam pegando outro destino, outro rumo. O Senhor vem e usa o profeta e fala: aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Aleluia, o Senhor estava falando: põe o coração naquilo que eu pedi, põe o coração naquilo que eu te pedi, põe o coração, filho, para buscar a presença do Pai. Porque às vezes está muito superficial, como líder. Aleluia, isso é muito ruim. Pessoas esperam uma palavra sua e não há, e não tem. Aleluia. Toda vez que Moisés entrava na tenda, Deus falava com ele face a face. Toda vez que um líder ele entra no seu lugar secreto, que ele coloca o coração a buscar a Deus, ele sai de lá com uma revelação. Ele sai de lá com uma palavra, aleluia, no coração dele, que faz com que ele permaneça de pé e todos aqueles que estão à sua volta. Busque a Deus de todo o seu coração, líder. Busque a Deus. Moisés colocava o coração no que fazia. Moisés, ele buscava a Deus com todo o coração. Sabe, aleluia, a terceira coisa foi algo que, aleluia, eu tive que mudar totalmente a minha liderança, porque eu não gostava de fazer as coisas e ficar mostrando para os meus líderes o que eu estava fazendo por eles. E até hoje eu enfrento algumas dificuldades em relação a isso. Porém, os meus liderados precisam ver o que eu estou fazendo por eles. Eu preciso correr esse risco. Terceiro, corra o risco de ser observado e examinado. As pessoas, elas precisam ver, aleluia, o que você está fazendo, líder. Às vezes eu precisei mudar totalmente a minha visão em relação a isso, porque eu orava, sempre orei, sempre li, sempre busquei a presença de Deus, aleluia, pela vida dos meus liderados, e toda a minha oração, aleluia, são destinadas à igreja, aos meus liderados, e também ao meu líder, mas aleluia, mas eu nunca compartilhava, nunca mostrava para eles, nunca deixava que eles soubessem o que eu estava fazendo no meu particular. Porém eu vi, aleluia, que eles precisavam ver. Eles precisavam ver. Pessoas precisam ver o que você está fazendo para que elas possam fazer também. Aleluia, isso é muito fácil. Você tem que orar, irmão. Você tem que orar e não ora. E ninguém vê você orando. É muito fácil isso daí. E muitas vezes até eu fiz isso, amado. Pegava o celular e falava: irmãos, aleluia, olha, vamos orar. E eu orava mesmo, mas eles não viam nada. Aleluia. Mas eles não viam nada. Aleluia, foi algo que Deus falou ao meu coração, que eu precisava mudar totalmente a minha visão em relação a isso.
Hoje eu não faço nada em termos de me engrandecer. Não, que o nome do Senhor seja engrandecido. Porém, eu faço algo que eles vejam eu fazendo. Faça algo de que as pessoas que estão à sua volta vejam o que você está fazendo. Todos ficavam olhando Moisés entrar na tenda, quer dizer, viam ele buscar Deus. Viam ele buscar Deus. As pessoas têm visto você orar, você buscar a presença de Deus? Sofri muito com isso e estou sofrendo ainda para mudar isso que é meu, que era meu, que não faz parte mais da minha vida, em nome de Jesus. Mas eu sei que eu precisava mudar quando o Senhor falou comigo. Filho, às vezes você fala assim, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, não é isso. Tem nada a ver com o que eu falei agora. Está em termos de eu ajudar alguém, isso. Isso está baseado em termos de eu ajudar alguém. Mas, aleluia, os liderados, ouvir você orando por eles, o liderado, ouvir, aleluia, vendo o seu momento de oração, o seu momento de busca, isso fortifica e faz com que eles também se levantam para buscar. Estão de olho em você, Deus. Estão de olho em você. Quarta coisa que eu quero passar, olhando aqui para a vida de Moisés e os seus liderados. Aprenda a ouvir e a obedecer a voz de Deus. É algo muito difícil isso. Para que Deus ele fale, para que a gente possa ouvir Deus, a gente tem que se esvaziar das coisas desta vida e nos centralizar nas coisas que é do reino. É muito difícil a gente entrar na presença de Deus preocupado ou cheio, com o templo cheio, aleluia, cheio, preocupado com as contas, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com, aleluia, ou pensando no que vai fazer depois, ou pensando no que vai assistir depois, ou pensando em como vai tocar a vida, pensando na mulher, na esposa, nos filhos, pensando, é muito difícil, porque esse momento é um momento que é preciso se desligar e se ligar em Deus, para que Deus possa falar, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Sabe, algumas vezes Deus ele fala comigo, tem falado comigo em sonhos, outras em visões, outras através dos louvores. Quantas vezes eu não acordei de manhã cedo? Eu oro na madrugada, eu acordava, orava na madrugada, aí acordava de manhã cedo um louvor cantando, como se fosse, assim, como se alguém estivesse cantando, aleluia, no meu coração, no meu ouvido. Aí eu levanto, começo a analisar o louvor e eu sei que Deus está falando comigo através daquele louvor. A sensibilidade, líder, que a gente precisa ter para ouvir Deus falar. Às vezes Deus não vai vir em voz de trovão, blá, como a gente espera. Às vezes, aleluia, a gente fica esperando alguém se levantar e assim diz o Senhor, aleluia. Às vezes esperamos que as coisas acontecem de uma forma muito forte, mas às vezes Deus fala conosco na brisa suave. Aleluias. Às vezes Deus ele fala com você naquele momento que você está quieto, naquele momento, aleluia, que eu presenciei isso esses dias atrás. Eu estava na oficina de um irmão e ele estava arrumando o meu carro, né? E ele estava lá e Deus tinha falado comigo através de uma palavra e eu não havia entendido. Eu me fechei. Havia uns irmãos, o nosso irmão Jair, umas outras pessoas, o nosso irmão Marcelo, Space Rodas,
Estava tudo lá, alguns irmãos que estavam lá conversando. Eu me isolei no meu canto bem fechado, porque eu queria ouvir Deus falar. Eu fiquei em espírito. É necessário. É difícil ver Deus, ouvir Deus falar no meio da algazarra. É difícil ver Deus falar no meio do vucu-vucu, do converseiro. Então eu me afastei deles um pouquinho, mesmo estando presente, mas quieto. E de repente Deus fala comigo no meio de todos eles, Deus fala comigo. Comecei a glorificar a Deus e falei assim, Deus falou comigo, Ele trouxe para mim a revelação do que eu não tinha entendido. Sabe, é preciso entrar em espírito para que Deus te dê uma direção, líder. Porque senão, aleluia, você não consegue ouvir Deus falar e você vai fazendo, sem direção de Deus. Às vezes é preciso entrar em espírito para ouvir Deus falar. Uma outra coisa que eu observo bastante é que nós, às vezes, entramos na presença de Deus e fazemos isso, ó. Senhor, meu Deus, meu Pai, e faz aquela oração forte, aquela oração, e parece uma matraca, mas não para um segundo para ouvir Deus falar. Só você fala. Só você fala. Aleluia, para um pouco, inclina o ouvido para ouvir. A Bíblia fala algumas coisas sobre isso. Quando entrares na casa do Senhor, inclina o seu ouvido mais para ouvir do que para falar. E nós entramos na presença de Deus e blá, 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 e falamos, não que você não tenha que falar, mas para um pouco, seja mais compassado. Ouve Deus falar, porque você precisa de uma resposta. Quinta coisa, é preciso ter uma aliança. Líder, é preciso ter uma aliança. Nós vemos os nossos irmãos do passado, que quando eles começavam a orar, eles clamavam a Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles traziam à memória a aliança que Deus tinha com o povo de Israel. A aliança que Deus tinha com eles, eles traziam à memória. Nós vemos Davi, no Salmos 85, que ele traz à memória de Deus também a aliança que ele tinha com Deus. E a Bíblia nos fala que Deus se levantou e deu vitória a Davi sobre todos os seus inimigos. Meu querido, como líder, qual é a aliança que você fez com Deus? É necessário ter uma aliança, filho. Aquela uma que você vai entrar no seu particular e falar, Senhor, lembra-te da aliança que eu fiz contigo. Aquela aliança que quando as coisas estiverem, aleluia, difíceis para você, você trazer a sua memória e falar, Senhor, lembra-te da aliança que nós fizemos. Líder, é preciso ter aliança com Deus. É preciso falar com Deus a respeito, aleluia, a respeito de uma aliança. Moisés, ele tinha uma aliança com Deus. Uma outra coisa que Moisés tinha e que todo líder precisa ter: aonde você quer ir, aonde você quer chegar. As pessoas sabem aonde você quer chegar? As pessoas sabem, aleluia, aonde você quer ir, líder? Moisés, ele saiu com uma direção do Egito a ir para a terra prometida. Era essa a palavra de Deus para eles. Qual é a palavra de Deus para você, líder? Porque nós vemos tantos líderes hoje, mas perdido no tempo. Não sabe aonde quer chegar, não sabe aonde quer ir.
Tem uma hora que quer ser pregador, outra hora quer ser levita, outra hora quer ser, aleluias, outra hora não quer ser nada, né? Não tem visão nenhuma, não tem direção nenhuma. Querido, eu sei que Deus me chamou para pregar e para ensinar, Deus não me chamou para louvar, eu sou um fracasso para louvar. Eu reconheço, não tenho voz para isso. Deus não me chamou para isso, mas me chamou para pregar. Eu sei, aleluias, aonde eu vou chegar, com quem quer chegar. Eu tenho visões, sonhos que Deus ele falou comigo. E que são poucas pessoas que sabem. Porque está guardado aqui, no meu coração. Coisas que eu sei. Qual é a visão que você tem, filho? Aonde você quer chegar? As pessoas, elas têm problemas em seguir alguém que não sabe onde quer ir, o que quer fazer e aonde quer chegar. Elas têm problema. Aleluia, eu nunca serviria alguém e andaria atrás de alguém que não tem uma visão, que não sabe aonde quer chegar, que não sabe aonde quer ir. Fica difícil assim. Fica difícil, aleluia, assim. É preciso, como líder, você chegar assim e falar, não, ó, a visão é essa. Esse ano nós vamos fazer isso, vamos conquistar isso, vamos chegar em tal lugar. Qual é a sua visão? As pessoas que estão à sua volta, filho, elas precisam ver em você algo para que elas possam te seguir. Um princípio que eu sempre ouço, as pessoas fazem aquilo que vem. As pessoas fazem aquilo que vem. Olha, Moisés entrava na tenda, o povo, a coluna vinha, o povo se levantava à porta e todos adoravam a Deus. Eles ficavam olhando Moisés pelas costas. O povo observava tudo. Pessoas te observam, líder. Sabe, às vezes tem coisas que as pessoas não dão muita importância. Sabe que tem pessoas que ficam olhando se você vai almoçar e vai orar? É verdade. Pessoas ficam olhando se você vai almoçar e você vai orar. Crianças! Eu estava na casa de um irmão e colocou a comida na mesa. A criança sentou ao nosso lado e não estava conversando, ainda não estava comendo. Ela olhou assim e falou, pai, nós não vamos orar? Criança. Não, nós vamos sim, filha. O pai respondeu para ela, é que a gente está conversando. Nós parou, orou, para ela comer. Criança, observa. Filhos, observa a atitude do pai, a atitude da mãe. Filhos, observa a liderança dentro de casa. Bons filhos é sinal de boas lideranças. Isso é fantástico. Nós vemos, aleluia, que olha, Josué, o servidor, que estava sempre ao lado de Moisés, ele sempre permanecia no meio da tenda. No meio. Sempre perto. Sempre observando e sempre perto. Querido, como líder, qual tem sido os seus exemplos dado às pessoas que estão à sua volta? Existem pessoas que observam muito, aleluias, a sua liderança. E tem pessoas que ficam olhando mais, olha, isso é muito importante, né? Observando muito outras pessoas e elas ficam olhando a forma que a pessoa ela conduz as coisas. Tem pessoas que têm facilidade para certas coisas e elas se apegam a isso mais do que ver o caráter de um líder. Querido, as pessoas elas gostam de ver bons caráteres.
Não tem jeito. Não tem jeito. Pessoas gostam de ver caráter. Tudo bem visível. Para obter um bom sucesso, líder, nós devemos implantar a nossa vida na vida dos nossos liderados. Eles precisam enxugar a sua visão, ver o que você faz, para que você tenha uma boa liderança. Isso Moisés ele fez, Josué deu continuidade e foi um grande líder. Foi um grande líder, porque aonde Moisés estava, Josué estava ao seu lado, só observando, só olhando as atitudes de Moisés. E quando Moisés ele deixou a terra e partiu, aleluia, ele assume a posição e ele tem uma grande liderança. Líder, ele também não anda sozinho. Sempre alguém está ao seu lado. Tudo que eu faço, eu procuro fazer com mais pessoas. Por quê? Para que eu não cresça sozinho. Eles cresçam junto comigo. Que cresçamos todos juntos. Essa é a visão. Todos juntos venham crescer juntos. Eles pregam, eles louvam, eles fazem cultos, eles fazem... Amado, porque, aleluia, todos nós temos que crescer juntos. As pessoas que estão à sua volta, você também tem essa visão, líder? As pessoas que estão à sua volta estão crescendo junto com você. São 5 coisas que eu passei aqui para você hoje, que será uma bênção, aleluia, para a sua vida e para todos aqueles que estão à sua volta, se colocarmos em prática. Primeira coisa que eu disse, isole-se regularmente. Tenha o seu momento de oração com Deus, particular, só você e Deus. Só você e Deus. Segunda coisa, busque a Deus de todo o teu coração. Seja centrado, coloque o seu coração no que faz. No que faz. Tenho participado das reuniões com os pastores e eu sempre trago isso ao meu coração, para mim e para os meus irmãos em Cristo. Querido, tudo funciona quando nós colocarmos o coração no que fazemos. Tudo funciona. Algo que eu sempre falo e repito, porque tudo depende disso. Tudo está baseado nisso. Terceira coisa que eu disse, arrisca-se. Deixe as pessoas verem o que você está fazendo. O seu particular e o seu momento com Deus lá é seu, é único. Mas, aleluias, mas muitas coisas você pode fazer com que as pessoas que estão à sua volta vejam. Todos estavam vendo Moisés. Todos viam Moisés entrar na tenda, buscar a Deus, falar com Deus, e eles esperavam uma resposta do Senhor. Aprenda a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Existem algumas coisas na nossa vida, e eu tenho falado para alguns irmãos, a obediência é tudo que Deus quer. Nós vemos Deus falado no livro de 1 Samuel, capítulo 15, quando o Senhor fala com o profeta fala com Saul. Tem Deus prazer em sacrifício, desde que se obedeça a sua palavra. O Senhor ele pega com Jeremias e ele fala a respeito da obediência dos recabitas, filhos de Jonadab. Algo tremendo que ele fala para o seu povo. A obediência é tudo. A história que eu acabei de falar aqui, quando eu abri o culto, a história de Moisés só foi uma história
de Moisés, de Abraão, só foi uma história através da sua obediência. Moisés, ele escreveu uma história por causa da sua obediência. Todos os homens de Deus, se quiser ter uma história, aprenda a obedecer a Deus. Às vezes vai doer, às vezes dói. E quinta coisa que eu falei, você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Eu quero orar por você. As pessoas que estão à sua volta, elas precisam de você. A sua família precisa de você. Eles precisam ter segurança em você. Sabe, a gente conversa com algumas pessoas e algumas até mulheres que elas falam desse jeito: não, eu não posso contar com meu marido, pastor. Eu não posso contar com ele. Ixi, a visão dele, ó, desse tamanhozinho, pastor. Só sabe falar de futebol. Só sabe falar de coisas supérfluas. Pastor, não tem uma visão de nada. Eu ouço bastante isso. Isso é prejudicial para você, líder. Você como líder da sua casa. Aleluia. Toda pessoa se sente confortada ao lado de alguém que tem uma visão. Faça uma aliança com Deus. Deus, ele honra a aliança. Deus é um Deus de aliança. Eu quero orar por você, líder. Põe a mão no seu coração que está aí do seu lado. Sabe, nós vemos os nossos inimigos constantemente lutando contra a vida dos líderes de hoje. Nós vemos Jó quando ele amaldiçoou o seu dia. Nós vemos Jeremias também quando ele estava angustiado por causa da liderança dele. Que ele fala para Deus: me chamaste para ver as trevas e não a luz. Jeremias estava aí, passou por um tempo muito difícil, filho. Por um tempo muito difícil. Nós vemos, aleluia, que foi um tempo de luta e trevas para Jeremias. Mas no final, o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Olha no finalzinho, quando Nebuzaradã, ele invade Jerusalém, que ele liberta Jeremias. Jeremias, ele é liberto, ele fala: olha, você está livre, porque a tua palavra chegou lá na Babilônia, e o meu Senhor mandou te libertar. Está livre. Se escolheres ir para a Babilônia, lá nós te ajudaremos e serviremos. Mas se escolheres ficar aqui nessa terra, você está livre. E Jeremias, ele sai daquela terra. Aleluia, ele sai para um lugar, ele olha para Jerusalém com os olhos cheios de lágrimas. E ele fala uma palavra tremenda: importa que Jerusalém seja destruída, mas será construída novamente, mas dessa vez no coração dos homens. Algo que teria que nascer no coração deles. Há muitas coisas que precisam nascer no nosso coração e não estar só superficial na nossa vida. E eu quero orar por você nessa hora, porque você precisa entender o seu papel de líder, filho. Senhor Deus e amado Pai, é no nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que eu peço a Ti, ó Deus. Assim, Pai, como os seus discípulos, eles encontraram dificuldades para liderar e para pregar, anunciar sua palavra em Atos capítulo 4, meu Pai. Assim eu oro pelos teus filhos e peço, ó Deus Santo,
que derrama do teu Espírito Santo sobre eles, um espírito de ousadia, Pai, e de coragem, para que eles tomem atitudes que precisam ser tomadas, para que eles agem de acordo, Pai, com a sua palavra, e em todos os lugares que eles forem, Pai, sejam líderes, grandes líderes, meu Pai. Levanta, meu Senhor e Deus, é no nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que eu peço a Ti, ó Deus, abençoe e prospere a vida do seu povo, pois é no nome de Jesus que eu lhe peço, ó Senhor. Pai Santo, ajuda os teus filhos a liderarem, a despertar o espírito que há dentro deles de liderança, meu Pai, para que eles alcancem, meu Senhor Deus, grandes coisas nesta terra, meu Pai. Como o Senhor disse, assim seja, Pai, na vida dos meus irmãos, porque o Senhor disse, Pai, se quiseres e me ouvirdes, filhos, vós comereis o melhor dessa terra. E uma das coisas, Pai, que tem impedido o seu povo de verem a sua glória, meu Senhor, aleluias, é o querer ser líder. Seja líder, filho, porque foi para isso que Deus te chamou. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Vamos para o louvor, amado. Vamos louvar e adorar o Senhor, porque a presença do Espírito Santo, aleluia, está nesse lugar.